Salut pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Cá na Bélgica e hoje eu vou contar pra vocês como é ser pet sitter aqui na Bélgica. Vou falar sobre tudo o que me aconteceu, vou falar o quanto eu ganhava, quais eram os perrengues, quais eram os benefícios, então fica e assiste. Pet sitter aqui na Bélgica durante uns 8, 9 meses aí no último ano até agora, porque tô parando já que eu tô procurando um emprego fixo, né, de contrato e tudo mais, então eu preciso, né, parar de ficar aceitando os cachorrinhos, o que é uma coisa difícil até. Porque eu não sei se eu vou trabalhar presencialmente e essas coisas assim, então pode ser que eu não consiga cumprir com todos os que eu tenho agendado, então eu preferi parar de aceitar outros cachorrinhos e vou somente ficar com esses, que faltam apenas 2 para eu terminar esse trabalho, tá? Começando lá do início, como é que surgiu a oportunidade de eu trabalhar como pet sitter? A princípio, eu nunca tinha pensado isso na minha vida. Foi uma coisa assim que me aconteceu muito rapidamente. Na verdade, eu faço parte do grupo Mulheres da Bélgica. Então, se vocês quiserem, podem seguir a gente lá no Instagram. Uma pessoa, né, uma mulher, que hoje em dia é muito minha amiga, ela perguntou se alguém tinha disponibilidade para ficar com a cachorrinha dela, já que ela precisava fazer uma viagem de urgência e ela não tinha com quem deixar. E aí eu falei, eu gosto de cachorro e tudo mais, mesmo que eu não tinha conhecido ela pessoalmente ainda, ela morava aqui perto e tal, e eu ficava sozinha em casa, de vez em quando saía para resolver algumas coisas, mas no geral eu podia dar atenção para a cachorrinha dela. E aí eu falei, eu fico. E aí eu comecei ficando com a cachorrinha dela, fiquei durante uns 3, 4 dias, agora eu não me lembro muito bem. E um amigo da família dela perguntou com quem eles tinham deixado a cachorrinha deles. E aí eles me indicaram. E aí esse amigo, que também se tornou meu amigo, me recomendou também para outro amigo. E aí eu olhei e falei assim, gente, eu já tô com 3 cachorros agendados. Na verdade eram 4, porque esse amigo da minha amiga eram 2 cachorros. E aí eu falei assim, poxa, eu já tenho 3 cachorros agendados. De repente, eu posso ver aí como eu posso conciliar a rotina dos cachorros com a minha rotina de estudos e eu ganho um dinheiro enquanto eu me aplico na língua. E foi o que eu fiz. Minha outra amiga já fazia trabalho de pet sitter aqui. Eu peguei as indicações de aplicativos com ela e me cadastrei. E aí foram aparecendo outros, né, clientes fora de recomendações e que eu até ganhei uma boa graninha pelo aplicativo. Mas o aplicativo que eu mais usava era o Poolshake. É um dos aplicativos que também vejo as pessoas mais utilizando. Como ele funciona? Você se cadastra lá, você faz uma biografia sua, né? Conta o que você faz, quais línguas você fala, dá mais ou menos um resumo de como você cuida dos cachorros e tudo mais. E aí, você também coloca fotos, né, do espaço que o cachorro vai ficar, você com o cachorrinho e tudo mais. Coloca também os serviços que você oferece, se você oferece só com cachorro, se você oferece com gato, se você oferece com coelho, enfim, você pode colocar lá todos os tipos de animais que você atende. Você pode colocar os tipos de serviços que eu, por exemplo, a maioria das vezes foi para o cachorro ficar aqui em casa durante uns dias, então ele passava o dia e a noite comigo. Poucas vezes eu peguei para passar só o dia. Na verdade, foram duas ou 3 vezes só. E foi o mesmo cliente. Ele estava fazendo um treinamento contra a ansiedade, né, de separação. Então ele trazia toda sexta-feira aqui o cachorro para ficar comigo. E eu acabei parando porque veio esse período de férias e aí ficou muita gente me procurando para ficar com o cachorro muitos dias. E eu particularmente, já deixando uma dica aqui para vocês, eu não pego 2 cachorros de donos diferentes ao mesmo tempo. Muito raramente eu fiz isso e a primeira vez que eu fiz eu me arrependi muito. Muito não, me arrependi. Por quê?
Os dois já eram meus conhecidos, né? Então eles já tinham ficado comigo, os dois ficaram muito grudados comigo das primeiras vezes, e nessa segunda vez que eles ficaram juntos, não foi diferente. E aí eles ficavam com ciúmes, né? De um estar perto de mim. Então eles meio que ficavam se implicando. Eles não brigaram, não latiram, não fizeram nada. Eles simplesmente ficaram implicando um com o outro. De vez em quando um empurrava o outro, dava uma mordidinha aqui, bem de levinha. Os dois eram bem delicados, então assim, não tive problema quanto a isso. Porém, fica uma situação estressante pro cachorro, né? Porque os dois querem estar perto de mim, mas ao mesmo tempo eles querem que só eles estejam perto de mim. Então acaba tendo esse estressezinho que eu não recomendo, porque imagina se eles se mordessem, aí ia ser um caos na minha vida. Então eu só fiz esse trabalho, né, pegando dois de diferentes donos, e já me serviu de alerta para não pegar mais. Então eu coloquei lá na minha bio, por exemplo, que eu só pego um cachorro, e se for do mesmo dono, eu pego dois, porque tem gente que às vezes tem 3 cachorros, e aí 3 para passear eu também não aconselho, porque você fica, enrola aqui, enrola ali, às vezes o cachorro come coisas na rua, então você tem que ficar atento para ele não comer, aí você tem que parar para catar o cocô. Então assim, não recomendo sair com mais de 2. 2 é o suficiente, porque você pega as 2 guias juntas, cata o cocô aqui, tá ok, você consegue prestar atenção nos 2 se eles estão separados, se eles estão juntos, enfim. Essa é a minha recomendação também. Mas lá, você coloca o tipo de serviço que oferece, pode ser serviço que você vá na casa da pessoa, cuide, faça um passeio e depois deixa o cachorro lá. Pode ser o serviço de você visitar o gatinho, trocar areia, botar comida, às vezes você dá carinho, dependendo do gato você não dá carinho, enfim. Tem essas coisas que você pode colocar lá, tem tudo certinho já, bonitinho, para você só selecionar qual é o tipo de serviço e colocar os valores. Falando em valores, eu parei de fazer o Pet Sitter e eu estava cobrando 23 euros. Porém, quando eu fechava pelo aplicativo, o aplicativo me comia 19%, né, do valor que eu ganharia. Então, no fim, era melhor para mim fechar por fora, mas nem sempre eu fazia isso. Por quê? Se fecha dentro do aplicativo, você tem algumas seguranças. Se precisar levar no veterinário e tudo mais, eles deixam tudo explicadinho o que eles oferecem dentro do aplicativo. E aí, dependendo do cachorro, é melhor ser pelo aplicativo, porque você vai estar respaldada e a dona também vai ter uma segurança, né? Nesse aplicativo, você também coloca a sua agenda. Quando é que você está disponível, quando é que você não vai estar disponível e o que acontece? Você colocando tudo isso no seu perfil do aplicativo, as pessoas vão lá e pesquisam. Eu preciso de uma pet sitter que mora em tal bairro, que esteja disponível tal dia, e aí vai vir uma lista. E aí ela vê pelo preço, pela proximidade, enfim, pelo critério que ela preferir, e te manda mensagem: oi, eu preciso, a minha cachorra é tal raça, tem tantos anos, ela é assim assado. Se ela não fala isso, você pode perguntar pra ela, né, como é o cachorro, porque eu, por exemplo, eu pegava mais cachorro castrado, porque aí não fica tarado, né? Tem uns que ficam bem excitados, então é melhor tomar conta disso. Mas eu já peguei cachorros, 2, que não eram castrados e eram um amor de pessoa, super tranquilos. Só um que realmente ele ficava bem excitado, e aí a gente falava que não, e ele parava. Mas eu perguntava se o cachorro se dava bem com outros cachorros, não porque ele ficaria, né, com outros cachorros na minha casa, mas porque eu vou passear com ele e muito provavelmente ele vai se encontrar, se esbarrar com outro cachorro. Então, se ela falasse pra mim: olha, Karine, ele não lida bem com os outros cachorros, eu via o cachorro e já tava atravessando a rua. Eu via o cachorro, eu voltava. Então, assim, eu sempre tava desviando o caminho de outros cachorros pra não ter uma situação ruim, né? Outra coisa que eu perguntava também é com relação às crianças. Porque muitas vezes os lugares que a gente está passeando com os cachorros vai ter uma criança. E algumas perguntam: ah, eu posso passar a mão? E outras só chegam passando a mão. Então, se me falassem: olha, ele não lida bem com criança, eu já sabia que quando passasse uma criança, ou eu mudava de lado, ou eu simplesmente puxava ele para ficar mais perto de mim. Então, a pessoa entendia que ele não ia bem com ela, né? Outra coisa que eu sempre pedia
né? Eu perguntava, cachorro treinado. Eu sempre peguei cachorro treinado. Ou que ele faz no tapetinho, ou que ele faz na rua, ou que é os dois. Quando é os dois, é o melhor do mundo, porque em Bruxelas chove muito, né? E no inverno era muito frio e muitas vezes o cachorro ia tremendo fazer as necessidades porque ele não fazia dentro de casa. Outra dica que eu deixo aqui, até mesmo se você é mãe de pet, tá, gente? Ensine o seu cachorro a fazer fora de casa e a também fazer as necessidades dele dentro de casa no tapetinho. Porque quando acontecem essas situações, você não precisa expor o seu cachorro ao frio, à chuva, a ele ficar molhado e tudo mais. Ele vai poder fazer em casa. Sem contar que, quando você sair e for no período dele tá fazendo as necessidades na rua, ele não vai sofrer, porque vai ter o tapetinho ali e ele vai conseguir se aliviar ali e ficar tranquilo, tá? Enfim, algumas perguntinhas assim eu fazia para poder entender como era o cachorro, quais eram os hábitos dele, se ele lidava bem com os barulhos. Eu já peguei muitos cachorros, qualquer barulho que acontecia, ele já estava latindo. E aí então eu não podia deixar ele muito tempo sozinho para não incomodar os vizinhos, né? Eu perguntava também quantas horas o cachorro podia ficar sozinho, porque muitas vezes eu vou no mercado junto com meu marido. A gente vai carregar muita coisa, ou então eu não gosto de ir no mercado, eu prefiro que tenha companhia, eu chamo ele, essas coisas. Eu vou para a igreja todo domingo de manhã, então eu levo um tempo para ir, para ficar na igreja, para sair da igreja, né? Então eu preciso que o cachorro também tenha esse hábito, porque muitos cachorros que eu peguei, eles tinham problema de ansiedade de separação. E aí eu precisava cancelar algumas atividades que eu ia fazer, alguns encontros, algumas coisas, porque eu precisava ficar com esse cachorro. Outra dica que eu também dou com relação à ansiedade ensine o seu cachorrinho a dormir na caminha dele. Você pode dormir com o seu cachorro na sua cama, não tem problema, mas ele precisa saber que a caminha dele é um lugar seguro e que ele também pode dormir lá muito bem, tanto quanto dorme com você. Porque, por exemplo, eu e meu marido, a gente nunca deixou a nossa cachorrinha dormir com a gente na cama. Ela sempre dormia ao lado. E não foi diferente com os cachorros que eu peguei. Eles dormiam sempre do meu lado na caminha deles. E muitos tinham problemas de dormir sozinhos. Eles não sabiam que a caminha deles existia. Então, eles choravam a noite toda, eles pulavam na cama, eles não deixavam a gente dormir. E isso gera estresse. Gera estresse pra mim, gera estresse pro cachorro, gera estresse pro meu marido. E aí ficava uma situação desconfortável. Eu já cheguei a dormir no sofá para o cachorro dormir comigo. Só que ele não queria dormir no sofá, ele queria dormir na cama. Então, mesmo eu indo para o sofá, ele ficava ansioso para ir para a cama. Já aconteceu isso várias vezes e assim, é estressante. Então, se você pega uma pessoa como eu, que não aceita dormir com cachorro, o seu cachorro não vai ficar bem, sabe? Ele não vai se sentir confortável. É uma coisa para você se atentar quando você é mãe de pet, tá? O preço. Como eu fiz para chegar no preço, né, de 23 euros por noite? Eu olhava no aplicativo quanto é que aqui nessa região estavam cobrando. E eu também olhava os benefícios que eu dava. Por exemplo, esse serviço de ficar somente com um cachorro é um serviço exclusivo. Ele vai ter atenção de 2 pessoas dentro de casa, ele vai passear sozinho, ele não vai estar estressado, a rotina dele vai ser seguida. Então, é um plus que aí inclui no preço também. Se eu quisesse, eu poderia até cobrar mais caro, mas aí nem todo mundo estava disposto a pagar por isso. Mas eu fui aumentando aos poucos. Eu comecei com 18 euros e aí eu fui aumentando e cheguei no 23. Para passar só o dia, eu cobrava 16 euros por dia. E 16 euros para eles estavam super tranquilos, porque muitas vezes eles deixam mais de uma semana o cachorro aqui em casa, deixavam, né? Mais de uma semana o cachorro aqui em casa. E aí 23 euros fica pesado, né? Dependendo da viagem que a pessoa vai fazer, ou o propósito dela e tudo mais. Enfim, pode ficar pesado. Então eu cobrava isso e achava um valor super justo. Um benefício para mim de ser pet sitter aqui na Bélgica é que
eu treinava o francês e o inglês, porque muitas vezes quando eu falava com o dono, ou eu falava francês ou eu falava inglês, e isso me ajudou muito a, a crescer o meu vocabulário, a ter o hábito de pensar nessas línguas e tudo mais. E quando eu tava com o cachorro, os comandos, as conversas que eu tinha, era sempre na língua que ele entendia, ou o francês ou o inglês. Eu peguei também já clientes brasileiros, tá? Inclusive no aplicativo, então eu falava português. Mas a gama maior, assim, eu falava inglês ou francês. E aí, sobre o preço, eu aconselho vocês a verem essas coisas. Que benefício que você vai trazer para o cachorro, né? Oferecer durante seus serviços e quanto cobram naquela região. E também você pode ficar de olho porque em épocas de férias tem mais procura. Então, nesse período, você pode aumentar um pouquinho mais também o seu valor, tá? Aí você precisa entrar lá no aplicativo e alterar o preço. O ruim é, quando você aumenta o preço para essa alta demanda, ela também implica para depois. E tem muita gente que marca de hoje, sei lá, para dezembro, para você já estar reservada com ele. E aí, pode ser que em dezembro é uma temporada baixa, que não é, tá? Mas vamos fingir aqui que é uma temporada baixa, ele vai estar pagando um valor alto e de repente ele não te escolhe. Então tem que pesar isso, tá? Na hora. E aí, o que acontecia? Quando tinha aula de manhã, que era presencial, o meu marido me ajudava. Ele saía com o cachorro na parte da manhã. E aí, eu ia pro curso, eu voltava, eu saía com o cachorro, voltava com o cachorro, eu almoçava. Muitas vezes o cachorro já tinha comido, porque meu marido já tinha dado no horário dele. Então, assim, é um serviço que você precisa de um apoio. Você precisa que quem mora na sua casa aceite o cachorro. Você precisa que quem esteja na sua casa consiga te ajudar também quando você não consegue cumprir com aquela rotina, tá? Porque manter a rotina do cachorro, é claro que você não vai manter 100%, tá, gente? Mas mantendo a rotina do cachorro, ele se adapta mais rápido à sua casa, então você tem menos trabalho e você consegue ser mais amiga dele. Então ele se dá mais, né? Se doa mais e aí fica super leve a estadia dele na sua casa e é menos estressante para você e para o cachorro. Então, o meu marido, ele me apoiou tanto que se vocês forem ver os meus feedbacks, porque as pessoas têm o costume de dar feedbacks, né, pelo menos os meus clientes lá no aplicativo, e eles falam, a Karine e o seu marido foram maravilhosos. Eu amei a Karine e o seu marido. A Karine e o seu marido cuidaram muito bem do meu cachorrinho. Os feedbacks são assim, eu e o meu marido. Alguns botam até o nome dele, mas é sempre assim, é sempre nós dois, como se eles estivessem contratando nós dois mesmo, sabe? Porque, imagina, o cachorro querendo subir na cama, o meu marido não querendo que ele subisse na cama, sendo de madrugada, meu marido tendo que acordar cedo no dia seguinte para poder trabalhar, fazer as coisas dele, blá blá, tendo dormido mal, porque o cachorro que eu peguei para cuidar não deixou nós dois dormir. Então, assim, tem esse estresse e tem que ter uma pessoa que, né, esteja ali lado a lado para te ajudar também. Outra coisa que é importante se você tem criança em casa, você precisa ter certeza que aquele cachorro lida bem com criança e que a sua criança vai lidar bem com ele. Porque tem crianças que não entendem, apertam muito o cachorro e tudo mais. E mesmo que esse cachorro vá se dar bem com crianças, pode ser que a reação dele seja morder os seus filhos para ele poder se defender, né? Ele pode se sentir acuado e tudo mais, e essa possa ser a reação dele, levando aí a primeira mordida. E aí fica... Nossa, gente, sério. Assim... É estressante. Eu vou falar muito essa frase aqui, porque realmente não é fácil, tá, gente? Ser pet sitter, eu vou cuidar de cachorrinho, maravilhoso, tá. Não, tem muitos cachorros que têm uma personalidade super forte. Vou dizer Shih Tzu. Já fiquei com 2 Shih Tzus aqui em casa. E olha, são teimosos. Teimosos até dizer chega. Ele tava fazendo dieta. E ele estava
querendo comida. E o que ele fazia? Comia o meu móvel da sala, aquele que fica com a TV, e o meu móvel da sala é preto. Quando você olha assim, ó, tá marronzinho de tanto que ele comeu, porque ele ficava me provocando para eu dar o que ele queria. Uma vez a gente saiu e ele pegou uma cápsula de café que tava no chão, assim. Cadê que a gente conseguia tirar aquilo da boca dele? Gente, foi uma operação, porque o cachorro queria me morder. Mas ao mesmo tempo, é um cachorro que é super fiel. Gente, ele me defendia, assim, parecia que eu sempre fui a dona dele, sabe? Ele me protegia. Quando eu chegava em casa, ele pegava brinquedo e via todo rebolativo, com um sorriso assim, e o olhinho bem fechado, sabe? Bem de chibinu mesmo. E tinha outros que eu peguei que também faziam essa festa, sabe? Eu chegava e pegava brinquedo, já queria brincar comigo e tudo mais. Tinha cachorros que ficavam chorando com saudade da família, então você tinha que ter uma paciência. Eu já peguei um cachorro, um chihuahua. Ele era tão medroso, mas tão medroso, que a mãe dele tava morrendo de medo de deixar comigo, porque seria a primeira vez dele, mas ela precisava viajar. E aí ela deixou comigo. Gente, ele ficou 3 dias aqui em casa. Na primeira noite, que ele chegou de noite, né? Eu nem olhava pra ele, pra deixar ele mais confortável possível, mas ele ficava debaixo da mesa pra pegar água, beber água. Eu precisava estar fora da sala, fora do campo de visão dele, eu e meu marido. Então, assim, a gente deixou ele super à vontade, do jeito que ele queria, né? Sem a gente ignorando ele, fazendo tudo por ele, mas ignorando ele. Aí no segundo dia a gente já começou a olhar pra ele e ele já aceitava, mas ele não deixava que a gente chegasse perto. No final desse dia, ele já deixava a gente fazer um carinho, mas ele ficava todo receoso ali. No último dia, gente, era só amor comigo, só amor. Ele vinha e ficava se rebolando, ficava querendo brincar e chamava pra fazer carinho, deixava sentado lá dele. Quando eu não sentava do lado dele, ele vinha pro meu lado. Então, assim, tem que ter uma certa paciência, porque você também precisa conquistar o cachorro, né? Não é só deixar o cachorro na sua casa e ir trabalhar. Se fosse assim, o dono também tinha feito, né, alguma coisa do tipo, contratado você só pra ir lá. Mas você precisa tirar tempo pra brincar com o cachorro, gastar a energia dele. Outra coisa que eu pedia, né, quando eu fechava o agendamento com a pessoa, eu falava, olha, traz a caminha dele, traz o tapete higiênico se ele usa, traz brinquedos, traz a comida, porque eu não providenciava nada. Porém, eu comecei a ter saquinhos de lixo em casa para poder catar o cocô dos cachorros na rua. Porque muitas vezes o dono mandava só um e não era o suficiente, já estava usado, era pouca quantidade, o cachorro acabava fazendo mais vezes o cocô e tudo mais. Então eu precisava, né, ter em casa para quando acabasse o do cachorro eu utilizar. Porque eu não vou deixar o cocô na rua, né? Posso até, enfim, arrumar confusão por isso. E eu prefiro que a rua se mantenha limpo, né? Outra coisa também que eu comecei a ter na última vez foi o tapete higiênico. Eu era super contra de ter o tapete higiênico, mas dessa vez eu precisei, porque o dono estava viajando, ele não tinha como, né, comprar e me enviar. E eu falei assim, poxa, mesmo que eu compre um pacote menor, eu vou estar utilizando e depois eu já queria pegar minha cachorrinha, então eu falei, vai sobrar e eu vou ficar com o pacote. E aí eu pensei também, não é caro e tal, tá valendo a pena, blá blá blá. Eu comprei o pacote, mas o certo é que eles tragam o tapete higiênico e que nada fique no seu custo, tá? Que nada saia do seu bolso. Esse é o certo, o ideal dos mundos, e era o que eu fazia, só dessa vez mesmo que eu abri exceção. Outra coisa é perguntar o horário de comida, o horário de saída, quantas vezes por dia, porque no meu pacote eu dava de 3 a 4 passeios por dia. Aí dependia se o cachorro estava muito agitado, estava muito ansioso, estava muito estressado. Dependia também se eu teria tempo para sair as 4 vezes com o cachorro. Às vezes o meu marido que fazia o quarto passeio com ele. E outra coisa também, eu saía para o curso presencial, o meu marido que ficava com ele em casa. Então sempre tinha alguém em casa, claro, com algumas exceções, né? Quando a gente ia pra igreja e tudo mais. Outra coisa que eu questionava também é sobre a quantidade da ração. Alguns
traziam já as rações divididas por porções em saquinhos. Então eu só abria o saquinho e esse era o café da manhã e o outro saquinho era à noite. Alguns traziam o medidor já, ó, até aqui é a quantidade de ração dele pela manhã e pela noite. Então tinha sempre, né, essa base. Alguns falavam assim: ah, você pega um punhado de mão e bota. E é isso, tá ótimo. Aí eu mostrava, né, na primeira vez, mandava foto pra ela, vendo se estava ok, aí ela me dava ok, que era naquele nível. E aí eu mantinha. Valeu, pessoal, vou precisar fazer a parte 2, porque o vídeo ficou muito grande. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês e amanhã eu vou estar postando a parte 2, tá bom? Salut!